Olá pessoal, eu sou o Alípio Feijó. Eu vou mostrar aqui no Photoshop como fazer umas artes para impressão com serigrafia em quadricromia, ok? Bem, existem duas opções. Eu vou dar essa primeira opção, é o seguinte. Aqui eu tenho uma imagem, né, colorida. Como vocês veem, esta imagem está em RGB, não é o formato que nós queremos. Com a quadricromia, como você sabe, são as quatro cores básicas, que são as cores CMYK. Bom, para passar de RGB para CMYK, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos em imagem, modo e cores CMYK. Bem, veja que agora estamos com as cores já CMYK, nas quatro cores básicas, como vocês podem se ver aqui nos canais, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Bem, agora depois que temos a imagem, nós vamos aqui em filtro, pixelização e meio tom em cores. Vai abrir essa janela onde vai pedir o ângulo das cores, das quatro cores básicas. Bom, existe uma regra para este ângulo. Essa regra segue naquele arquivo que acompanha, é um arquivo doc de texto, onde tem uma tabela, que é esta tabela aqui, ó. Vem que aqui, ó, nós temos os ângulos das cores, ela depende também da imagem. Por exemplo, nós temos aqui a opção A, que é motivos muito escuros, com imagem com profundidade, entende? Aí nós usamos estes ângulos aqui. No nosso caso, vem que a nossa imagem ela é um pouco que predomina as cores amarela e laranjado. Então nós usamos estes ângulos aqui, ó, o amarelo 0%, o magenta 45%, o ciano 75% e o preto 15%. Isso são para as imagens com motivos com amarelo e magenta dominantes, tem tom de pele ou alaranjados. Bom, voltando aqui ao Photoshop, você vê aqui, ó, que os canais estão pela ordem. Veja aqui, ó, nós temos aqui o ciano primeiro, o magenta, o amarelo e o preto. Isso aqui está numa ordem que não é a ordem que é usada na serigrafia, entende? Na hora de imprimir a serigrafia, a gente imprime primeiro o amarelo, depois o magenta, depois o ciano e por último o preto. Portanto, aqui, ó, essas camadas, elas estão relacionadas com esta ordem aqui, ó. Veja, são os canais. O canal 1 é o ciano. Veja, o ciano, o ângulo é... Onde está o nosso ciano? Aqui, ó, 75 graus. Ok? Então, como eu já coloquei 75 graus aqui, ó. O canal 2, que é o magenta. A cor magenta é 45 graus. Está aqui. O canal 3, que seria o amarelo, que é o amarelo, né? Nós temos um ângulo 0 grau. E o canal 4, que é o preto, com 15 graus, ok? Então aqui já temos aqui os ângulos para as cores, né? Que corresponde às cores básicas, né? E é preciso este ângulo, porque senão as impressões das cores ficarão tudo uma sobre as outras, entende? Então na serigrafia, bom, nós temos aqui no arquivo de texto, um detalhe importante, ó. Você veja, ó, que as inclinações das cores dominantes, como ciano, magenta, preto, tem que estar pelo menos 30 graus distante entre si. A distância tem que ser no mínimo 30. Veja, de 15 para 45 tem 30, né? De 45 para 75 tem mais 30. Então este é o mínimo que se deve deixar. O amarelo não é citado porque o amarelo é 0, é a primeira cor a ser impressa. Bem, no momento que você já tem os ângulos tudo aqui, aqui você escolhe o raio. Aqui é um número bem exagerado para vocês verem o que acontece. Eu vou pôr 30. Dou um OK. Veja, como eu deixei 30, os pontos ficaram bem grandes. Olha, quanto maior o raio, né, obviamente maior será
o tamanho dos pontos. E quanto maior, menos nitidez, ok? Então, vamos fazer agora de uma forma aceitável. Eu vou pôr aqui 10. 10. Você vê que ficou menor e a imagem mais nítida. Você pode diminuir mais ainda. Quando você for fazer as impressões das imagens, da arte, né? Você fazer um teste para ver o tamanho dos pontos que vão sair. Porque como você vai gravar a tela, você tem que ter uns pontos suficientes que possa ser gravado na tela. Ok? Então, nessa opção 1 aqui, eu recomendo imprimir primeiro, fazer um teste, né? Imprimindo aqui, ó, você veja aqui o canal, imprime um magenta ou imprime o ciano, entende? Para você ver o tamanho dos pontos. Ok? Bom, depois que você ter já a imagem pixelizada, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai já imprimir a imagem. Só imprimindo uma por uma. Como faz isso? É selecionando apenas uma cor aqui, ó. Veja que eu cliquei só no ciano e eu tenho aqui, ó, a visualização apenas do ciano. Se eu clicar em magenta, eu vou ter só do magenta, né? Do amarelo só do amarelo e do preto só do preto. Ok? Bom, na hora de imprimir, você tem que fazer uma configuração da seguinte forma. Vamos supor que vamos imprimir a cor magenta. Você vai em arquivos e imprimir com visualização. Você escolhe esta opção. Bom, aqui, ó, vai aparecer essa janela com as configurações que você deve fazer. Bom, aqui você tem a posição. A posição está marcada centralizar e a imagem, que seria, no caso, ela ser impressa no meio da folha. A escala é 100%, ou seja, o tamanho da arte que você tem. Que ela, no caso aqui, ela é 9 centímetros, 9,7, né, por 9,7. Mostrar a caixa delimitada, não tem por que você deixar marcada. Somente para visualizar, né. Bem, aqui, ó, mostrar mais opções. Aqui você tem a opção de saída e gerenciamento de cores. A opção gerenciamento de cores, eu vou clicar nela, é onde você vai escolher um perfil. Ó. Como eu não tenho nenhuma mais outra opção de perfil, por quê? Porque eu estou imprimindo uma cor só, que é a cor magenta. Se eu estivesse imprimindo a cor já semic, as 4 cores, eu teria isso aqui mais opções. Ok? Isso aqui vou fazer, vai ser na outra opção, né, de trabalho da arte para fazer a quadricomia. Bom, então aqui fica marcado esta mesma, né, a qual só tem essa. Então o que interessa aqui no caso é a saída. A saída eu tenho plano de fundo. Plano de fundo seria o fundo da folha. Isso aqui só deixa marcado branco mesmo, né? Aqui você tem a borda. Isso é, se você quer criar uma borda, algum filete na volta, entendeu? Da arte. Vamos supor que eu ponha 2 milímetros, eu dou OK, ó, vejo que criou um filete ao contorno da imagem. Entende? Eu vou deixar sem nenhum filete, OK? Aqui é sangrar. E sangrar, você tem a opção de sangrar, eu vou pôr 3 milímetros. Sangrar seria o quê? Bom, eu vou marcar aqui para ver melhor. Vou marcar as marcas de corte. As marcas de corte, isto é, se você for fazer isso numa impressão, num adesivo, que você terá que fazer cortes depois, né? Então essa sangria é importante porque ela faz sangrar, no meu caso aqui que eu coloquei 3 milímetros, para fora da marca de corte. E quando você fazer a marca de corte, entende? Você não tem a preocupação de fazer o corte exatamente onde termina a imagem. Então ele ficou a 3 centímetros, 3 milímetros, né, de sangria. Bem, você põe a marca de registro, ok? Isso aqui é importante, tá? Porque depois quando nós imprimimos as outras cores, entende? Você vai ter que marcar também a marca de registro, porque quando você acertar a tela para imprimir nas cores, você tem que se basear pelos registros, né? Para as cores serem impressas exatamente na sua posição correta, porque assim que ela obedeça aqueles ângulos
que foram feitos, né, quando nós fizemos a pixelização, né, da imagem. Então a marca de registro é fundamental. Isso aqui tem que ter. Bem, marca de corte no centro. Se você quiser, se houver necessidade, você pode marcar. Entende? Isso aqui normalmente se usa porque quando você vai, no caso, imprimir 4 imagens iguais aqui, ó, entendeu? Aí você tem essa opção de corte. Mas nesse caso não vou marcar, porque é uma imagem só. Descrição não precisa, se você quiser marcar, pode marcar. O rótulo também. E negativo também não. Então essa é a configuração. O que você faz agora? Você simplesmente manda imprimir. Ok? Você escolhe a impressora, no caso aqui a impressora laser, né? Que é o que eu recomendo sempre, né? Nessas impressões, em usar um papel poliéster e imprimir com a impressora laser, né? Qualquer impressora laser, entende? Não precisa ter aquela drives de PostScript, né? Porque você já está fazendo aqui já as das separações das cores, né? Então é simplesmente mandar imprimir, ok? Esse é o processo. Agora vamos imprimir as outras cores. Seria como? Imprimimos magenta, agora você imprime o ciano. É o mesmo procedimento. Entende? Você vai aqui a imprimir com visualização, ok? Aqui a tela também, isso aqui, ó, se a tela tem que estar marcada aqui, ó, usar tela padrão de impressora, porque se você desmarcar, aí ela já vai imprimir já com os ângulos que você escolher aqui, que isto é na outra opção, ok? Então nessa opção é marcar aqui e utilizar as telas padrão da impressora, ok? A transferência não tem por que marcar, ok? E pro resto do procedimento é o mesmo, do magenta. Qualquer cor que você for imprimir aqui, seja o preto, amarelo, magenta ou ciano, a configuração aqui é a mesma. Ela vale para as 4, ela tem que ser as 4. Se você pôr marca de corte no magenta, você tem que pôr marca de corte aqui também. Aliás, isso aqui é obrigatório você colocar. Entende? A tela, isso aqui tem que estar marcado também nas 4 cores que você for imprimir. Bom, agora a borda, você tem que observar uma coisa. A última cor que vai ser impresso é a cor preta. Entende? Bom, se você quer que tenha um filete na volta preto, você coloca só lá na hora de imprimir a cor preta. Ok? Porque ela vai ser a última. E, vamos supor, mas eu quero que ela seja impressa em verde. E eu não tenho a cor verde. Bom, aí nesse caso você terá que fazer esse filete já lá na imagem. Já deixa lá na imagem o filete verde, que a hora de você fazer as separações de cores, ela vai fazer já com o filete, entendeu? Nas cores básicas. Ok? Essa é a primeira opção, né, de imprimir uns fotolitos para você gravar as suas telas, né, e imprimir com serigrafia, ok? Agora eu vou mostrar aqui no Photoshop uma segunda maneira que tem de você imprimir os seus fotolitos, né, com a imagem colorida, né. Obviamente, se você quiser fazer uma arte nessa numa camiseta ou no adesivo, qualquer substrato, né, que você possa ser impresso, existe a primeira maneira já foi mostrada, né? Agora eu quero mostrar uma segunda maneira de se fazer isto, com a qual você pode imprimir em qualquer impressora laser. Não há necessidade que a impressora tenha a opção, né, a PostScript. Bem, aqui você tem a imagem em RGB. Bom, eu preciso passar ela para a CMYK, que são as 4 cores da quadricromia. Eu vou aqui em imagem, modo, e marco a opção cores CMYK. Bom, veja que agora ela criou as 4 camadas, 4 canais, né? Que é o ciano, magenta, amarelo e preto.
Veja aqui em cima está marcado CMYK. Bem, agora a maneira é o seguinte, mais fácil do que a primeira, porque agora você vai já direto para a impressão. Você não tem necessidade de pixelizar a imagem, como na primeira opção. Então você já vai direto para a impressão, ou seja, imprimir com visualização. Então vem que aqui eu tenho a imagem colorida. Aqui eu tenho, como eu mostrei na primeira, eu tenho as duas opções. Ó. Agora eu vou no gerenciamento de cores. No gerenciamento de cores eu tenho todas essas opções aqui para impressão. Bom, eu vou escolher separações, porque é o nosso objetivo, separar as cores na hora de imprimir. Então marco separações, ok? Já está marcado. E volto aqui para essa outra opção, saída. Saída, agora eu tenho essa opção tela. Vem que na primeira eu disse que ela tinha que estar marcada. Agora nesse caso nós temos que desmarcar ela. Porque é aqui que você vai escolher o ângulos, ok? Das cores a ser impressa. Lembre-se que na primeira o ângulo nós já escolhíamos na hora de pixelizar a imagem. Agora nesse caso não. Aqui nós temos esta opção que a gente usa muito na serigrafia, que é a opção elíptica, né? Que não seria os pontos redondos, mas em forma de elipse. Então você marca elipse, ok? Aqui vejo que eu estou configurando o ciano aqui. A frequência é o número de linhas por polegadas. Aqui você escolhe centímetro. E o números, que seriam os pontos, né, por centímetro quadrado, ela varia. Na serigrafia, como nosso arquivo aqui ó, de texto, aqui diz assim, em serigrafia, pode trabalhar com uma lineatura que pode variar de 5 a 60 pontos por centímetro quadrado. Então, veja bem, eu estou aqui por centímetro. Então, a variação que eu tenho é de 5 a 60. Esse tamanho de pontos depende da imagem que você está usando. Entendeu? Se você está usando uma imagem grande, entendeu? Formato grande, você pode usar uns pontos grandes, não há problema. Isso depende muito da onde vai ser visualizada essa imagem, né? Quanto menor o ponto, mais nítida fica, né? Mas mais precisão você tem que ter na hora de gravar a tela, ou seja, o maior número de fios. Essa tabela tem também aqui no arquivo de texto. Ó. Veja, ó, a relação, a proporção, entendeu? Do tecido de uma tela, né, para uma retícula. Veja aqui, ó, 180 fios, você tem essa proporção de 72, 48, 36, 28,8. Isso aqui você vai... Está bem explicado nesse arquivo de texto aqui. Tá? Bem, aqui vamos escolher 15 pontos por centímetro quadrado. E o ângulo, como eu mostrei na primeira vez, está aqui. O ciano é 75. Ângulo 75. Então o ciano está marcado. A frequência você tem que manter a mesma em todas as cores, ok? Só o que vai variar é o ângulo. Então, o ciano 75, o magenta, vou para magenta. A frequência é 15, a forma é uma elipse, o ângulo do magenta é 45. Ok, o magenta. Agora eu vou para o amarelo. O amarelo forma em elipse, a frequência 15, o ângulo do amarelo é 0. Ok, agora preto, elipse, frequência 15 e o ângulo do preto é 15. Então, veja, está configurado ó, o ângulo das cores. Ok? Então, dou OK. Perfeito. Depois de você ter ajustado lá os ângulos, você põe os marcas de registro. Isso aqui
não pode deixar de existir, né? Marcas de corte, se for necessidade, né? Se houver marca de corte, também é necessário fazer uma sangria, entendeu? De 3 milímetros, ok? Para facilitar o corte. E o resto não tem necessidade de marcar, no nosso caso aqui, para fazer arte para fotolito, para ser impresso com serigrafia. Aqui está o tamanho da imagem, né? E pronto, e é só mandar imprimir. Agora, quando você imprimir no poliéster, você observa os números de pontos, o tamanho dos pontos, né, que ficaram, para ver se a imagem ficou nítida ou precisa de mais nitidez. Nesse caso, você diminuiria os números de... Você aumentaria os números de pontos, né? Porque nesse caso aqui, eu vou voltar aqui novamente para a tela, a frequência é o número de linhas. Então, quanto maior o número de linhas por centímetro, é o maior número de pontos, né? O que acontece? A imagem fica mais nítida. Então, nesse caso aqui, ele é proporcional. Quanto maior o número, maior a nitidez. Ok? Ao contrário na hora de nós pixelizar lá, que quanto maior o raio, entendeu? Menos era a nitidez, entendeu? E menos ponto era por centímetro quadrado. Aqui não, aqui quanto maior, aqui você sabe que quanto maior número você colocar, mais nítida ela vai ficar. Então, quando você for imprimir uma, você já vai ver os pontos que ficaram, entende? A nitidez da imagem aumenta. O número de linhas por centímetro, aumenta a nitidez. Diminui o número de linhas, diminui a nitidez e aumenta o tamanho dos pontos. Depois de ter feito os ajustes, você vai aqui e imprimir. Escolhe a impressora, né? A laser, num poliéster, e imprime os seus fotolitos. Se por acaso não ficou como você esperava a nitidez e o tamanho dos pontos, você reconfigura lá os números de linhas por centímetro quadrado. Ok, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês como imprimir as quadricromias em um material que não seja no fundo branco. Como você bem sabe, a quadricromia tem que ser impressa sempre num fundo branco. Entende? Porque veja que ela não existe cor branca a ser impressa. São as cores básicas, mais com o fundo branco. Mas no caso, se você for imprimir em fundo que não seja branco, vamos supor aqui essas camisetas. Veja que tem a camiseta preta, né? Uma laranja e uma amarela. Se fosse usar nessas cores ou em outra cor qualquer que não seja branca, você primeiramente tem que dar um chapado branco. Entende? Imprimir com serigrafia um quadrado branco do tamanho da imagem. Ok? Do tamanho da imagem na posição que vai ser impressa a imagem. Depois que você imprimir a cor branca, aí sim você vem com as cores. Imprime o amarelo, o magenta, o ciano e o preto, ok? Aí ela vai ficar impressa em cima do branco, ok? Mas faça um quadrado do tamanho da imagem, ou seja, você vai medir, né, a imagem que vai ser impressa, ok? E você vai fazer exatamente do tamanho da imagem. O branco não há necessidade de marca de registro, ok? Porque é uma cor chapada que você está dando. O que precisa das marcas de registro são essas cores que são reticuladas. Depois é só imprimir em cima do branco. Quando for branca, a camiseta não tem porque você imprimir um chapado branco, entende? Ela já está branca mesmo. As demais cores sim. Você sempre imprime um chapado branco. Para você fazer esse fotolito de chapado branco, você faz um quadrado, né? Como eu falei, do tamanho da imagem, né? E pinte ela de preto para você poder gravar a tela, né? Vamos pegar aqui a cor preta, né?
e pintar de preto o quadrado. Esse quadrado aqui tem que estar do tamanho da imagem que vai ser impressa. Vamos ver aqui o tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Veja, ela está 9,8 por 9,71. Ok? 9,8 por 9,71. Então o quadrado também tem que ficar. E aí você tem uma imagem, né, do tamanho da arte. Então esse quadrado aqui vai ser um fotolito que você vai fazer. Aí é só imprimir direto, né, na impressora laser. Não tem necessidade de marca de corte, não existe configurações nenhuma que exija. O importante é você imprimir num poliéster um quadrado preto, assim, para você ter uma tela com a qual você vai imprimir com tinta branca em cima do tecido. Tecido de outra cor, né? Em qualquer cor que venha ser, desde que não seja o branco. Para depois sim você imprimir as cores. Ok, pessoal? É isto. Este é o processo, né? Duas opções de você imprimir suas artes, né? A fim de ter os seus fotolitos, para imprimir em quadricromia. Dessa forma você faz um trabalho bem mais rápido, né? Uma imagem que tem várias cores, né? Ou até mesmo essas imagens que são cores chapadas. Às vezes você pega uma imagem que tem 10, 15 cores. Você não vai ficar gravando 10, 15 telas e imprimir uma cor por uma, né? Então você faz a quadricromia. A quadricromia você pode fazer com qualquer imagem. Tanto pode ser uma foto, como pode ser uns desenhos chapados. Qualquer figura, você pode separar elas em 4 cores. Entende? Pode ter texto também, não tem problema. Entende? O texto também vai ficar reticulado. E não tem muita mistério não. Se você seguir esse procedimento, você terá um bom trabalho. Ok?